Então, boa noite, caros irmãos. Hoje nós temos como tema um capítulozinho do livro Pão Nosso, que é um livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O capítulo que nós temos hoje é o capítulo de número 34, cujo título é Lugar Deserto. Então, para quem não conhece a estrutura do livro, cada capítulo Emmanuel seleciona algum pequeno texto do Novo Testamento e usa esse texto como inspiração para suas considerações. O texto que ele escolheu para esse capítulo encontra-se no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, a partir do versículo 31, que diz o seguinte: E ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Essa passagem, embora talvez não pareça familiar, ela é de um dos trechos mais conhecidos do Evangelho de Jesus, que é da multiplicação dos pães e dos peixes. Como ela não é muito longa, eu vou pedir licença para ler esse trecho, para nós entendermos melhor por que Emmanuel escolheu essa parte específica do Evangelho de Marcos. Então a gente volta um versículo atrás, a partir do 30, nós temos a seguinte narrativa de Marcos. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia ainda está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si pão, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Bom, essa é a passagem toda. Então aqui a gente observa algumas coisas interessantes, né? Então, a princípio, Jesus estava falando com seus apóstolos, que tinham chegado de viagem, e estavam contando para Jesus o que eles tinham feito, o que eles tinham ensinado. E o interessante é que Jesus convida eles então para um lugar à parte, separado, um lugar deserto, para que eles pudessem repousar um pouco. Porque, segundo o texto, havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, nós vemos aqui que essa vida corrida e cheia de compromissos não é um privilégio do homem moderno. Ou seja, mesmo na época de Jesus, nós já tínhamos pessoas extremamente atarefadas com seus quefazeres diários. E os discípulos de Jesus, naturalmente, não eram exceção, pelo contrário. Eles estavam sempre engajados em diversas atividades para expandir o Evangelho, para dar notícia à boa nova de Jesus. Então, por isso que Jesus chamou eles, então, aproveitando que eles estavam em grande número ali, para que pudessem ter um momento de pausa, de reflexão espiritual, para que não se envolvesse apenas com as atividades do dia a dia. Então, eles pegaram um barco
para ir para um lugar mais afastado. Só que o carisma de Jesus era tão grande que as pessoas reconheciam quem eram aqueles no barco e iam correndo atrás, porque também queriam usufruir daquele momento de sabedoria com Jesus. E então Jesus, quando chegou no seu destino, viu que ali já tinha uma multidão de pessoas e ficou compadecido com o esforço que aquelas pessoas faziam para poder ter um pouco de ensino, né? Como ficou muito bem colocada a comparação de Marcos, eram ovelhas atrás de um pastor. Então Jesus percebeu a sede de conhecimento espiritual daquelas pessoas. E embora tivesse planejado falar apenas a sós com seus discípulos, ele acabou estendendo aquele momento para todos que estavam ali e passou o dia inteiro ensinando diversas coisas para eles. Aí o restante a gente já conhece, né, que é a preocupação dos discípulos com o fato de eles estarem ali há horas e horas sem alimento, e Jesus, utilizando a sua capacidade de manipulação dos fluidos espirituais, multiplicou aquele alimento para todos que estavam ali. Talvez essa é a parte menos importante do ponto de vista evangélico, mas sim justamente essa questão da sede que as pessoas tinham e dessa estratégia de Jesus. Porque olha só, o que ele falou que é interessante. E ele lhes disse: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto. Ou seja, que eles pudessem, de alguma maneira, parar aquela agitação do dia a dia e se recolherem para um lugar à parte, para um lugar deserto, como Jesus colocou, e repousai um pouco. Então, aqui a gente tem umas considerações. Primeiro, essa parte do repousai um pouco meio que atrai a atenção de muitas pessoas, né? Porque nós vivemos, como os discípulos viviam nessa época, uma vida bastante atribulada. Todos nós aqui temos inúmeros compromissos no campo das atividades domésticas, das atividades profissionais e mesmo das atividades que executamos como cidadãos de uma sociedade. E muitos de nós, ao passar dos anos, começamos a sonhar com a chegada da aposentadoria, que agora está em vias de ficar um sonho um pouquinho mais longe, graças às reformas que estão em estudo. Mas muitos sonham em poder aposentar, para não ter mais que trabalhar, para poder ficar mais tranquilo na vida, curtir um hobby, viajar e etc. Então, são naturalmente anseios justos, mas é fundamental sabermos utilizar mesmo esse tempo de descanso. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu peguei um livro de pensamentos de um brasileiro que tem uma linha de visão mais voltada para yoga, que é Hermógenes, que ele dizia o seguinte: o tolo no ócio se destrói, o sábio no ócio se constrói. Então, mesmo o repouso, ele tem que ser bem observado, ele tem que ser utilizado como ferramenta em favor da nossa evolução. Para ilustrar isso melhor, eu peguei algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos, lá na altura da terceira parte, onde Kardec trata das leis morais. O terceiro capítulo trata da lei de trabalho, né? Então, é um capítulo um pouco mais extenso, mas eu peguei só 4 perguntas para ilustrar melhor até mesmo essa questão do pensamento de Hermógenes. Então, por exemplo, nós temos na questão 676 a seguinte pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Qual que é o propósito do trabalho? A resposta é: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Olha que interessante. Então, trabalhar também é uma expiação. Ou seja, é uma forma de resgatarmos os nossos débitos com as leis da justiça divina. Então, pelo trabalho, devolvemos, em termos de horas que cedemos da nossa existência, devolvemos parte daquilo que mal utilizamos ou prejudicamos em vidas pretéritas. Então o trabalho ele tem
essa função de expiação. Mas não é apenas um castigo, mas ele diz aqui que é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então ele segue, dizendo que sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então olha que interessante, ou seja, por necessitarmos suprir, no mínimo suprir as necessidades do nosso corpo, somos obrigados a trabalhar. Só que, por sermos dotados de inteligência, iremos sempre buscar formas de trabalhar de modo mais eficiente, aonde tenhamos que empregar menor esforço e obter maior resultado. E para isso, utilizamos a nossa inteligência. Desde a época dos homens primitivos, aonde as primeiras ferramentas foram desenvolvidas com o uso da pedra lascada. Então tivemos as primeiras facas, os primeiros machados, os primeiros martelos, a utilização das fibras de origem vegetal para trançar diversos utensílios e mesmo a vestimenta, e assim vamos evoluindo até o dia de hoje, onde pegamos aqueles relatórios e consolidamos numa única planilha de Excel. Gastamos ali algumas horas bolando a melhor forma de reunir aquelas informações, mas ao término temos uma ferramenta digital que nos dá algum ganho de produtividade. Ou seja, esse esforço nosso está sempre casado com a utilização da inteligência. Então o trabalho ele não é apenas uma expiação, mas ele é principalmente uma forma de nos desenvolvermos intelectualmente. E aí nós temos duas perguntas para frente, na 678, a seguinte indagação: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Então, estamos no mundo de provas e expiações. Iremos depois, estamos em transição para um mundo de regeneração. Depois entraremos nos mundos ditosos e nos mundos celestiais. Então imaginemos que já estamos bem adiantados na nossa esteira evolutiva. Estamos vivendo no mundo celestial, aonde o mal não existe e basicamente temos uma vida que é muito mais espiritual do que de fato material. Será que nesse estágio ainda iremos trabalhar? Então a resposta é: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então essa parte aqui é interessantíssima. E eu lembro de casos que eu conheço de pessoas que eram extremamente ativas durante o seu período útil, que trabalhavam, e eram pessoas cheias de energia, até de temperamento mais forte, e que ao se aposentar, transferiram os seus negócios, as suas atividades para os filhos, vestiram um pijama e ficaram em casa. Um deles em particular, que é da minha família mais afastada, sempre foi um homem trabalhador desde os seus 15 anos, imigrante, vindo de Portugal, construiu para si algumas poucas empresas que prosperaram e quando chegou a idade de se aposentar, transferiu o controle dessas empresas para os seus filhos. E ficou um tempo viajando e etc, e depois ficou em casa de pijama. Pois ele entrou no estado de depressão tão profundo que não conseguia mais levantar da cama, e mesmo assim o quadro dele agravou-se a tal ponto do seu sistema digestivo começar a deixar de funcionar. Tamanha foi a gravidade do quadro de depressão. É justamente o que essa questão coloca. A ociosidade é um suplício, não é um benefício. É da nossa natureza nos ocuparmos com alguma atividade útil. Não precisa necessariamente ser um emprego formal numa empresa, mas a nossa mente tem que estar produzindo.
Nós dependemos de nos sentirmos úteis para termos uma autoestima saudável. É como se estivesse no DNA espiritual de cada um de nós a necessidade dessa lei de trabalho. Mais para frente, então, nós temos uma outra pergunta relacionada a esse conceito, que indaga o seguinte: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então vejam, volta à mesma questão que Jesus tinha comentado. Então o repouso não tem como fim apenas recuperar a energia do corpo, mas também permitir que a nossa mente se eleve um pouco além das preocupações do cotidiano, do nosso dia a dia. E para fechar, última pergunta, a seguinte: qual o limite do trabalho? Resposta: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, essas 4 questões, achei importante para a gente entender um pouco qual é o nosso propósito e aonde o repouso entra nesse quesito. Então, vejam bem, o convite de Jesus é bem interessante. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus não disse, repousai quanto quiserdes, apenas um pouco. Porque muitos de nós, alegando justamente esse acúmulo de tarefas, encontra desculpas para alongar esse repouso um pouco mais do que deveria. Se nos deixarmos levar pelas necessidades e pela carga de trabalho que compete a cada um de nós suportar, jamais teremos tempo para estar numa terça-feira às 8 horas no centro espírita, ouvindo uma palestra e aguardando em seguida o passe. Não teremos tempo de dedicar 20 ou 30 minutos para uma leitura mais edificante, para reflexões espirituais. Não teremos tempo nem mesmo para reservar 5 minutos antes de nos deitarmos para elevarmos o nosso pensamento ao alto numa prece de reconhecimento e louvor. Teremos tempo apenas para as coisas que nos interessam materialmente. E estaremos, na verdade, desperdiçando essa oportunidade ímpar de evolução espiritual. Porque compete fazermos algumas reflexões sobre o propósito da nossa existência. Primeiro, para que reencarnamos? Sabemos que somos espíritos imortais, temporariamente vestindo um corpo material, mas que não me define, não me representa. É apenas um instrumento para a manifestação da minha consciência no plano da existência física. Não levarei o meu corpo e não levarei nada do que represente posses e aquisições materiais. Então, qual é o propósito da minha reencarnação? Se eu estou aqui como um viajante em passagem curtíssima, em estadia breve, como irei retornar dessa estação onde eu me encontro agora? Em que situações regressarei para a pátria espiritual? Mais sábio do que quando aqui cheguei? Mais ponderado, mais maduro, mais despreendido das questões puramente espirituais? Terei conseguido reconquistar o afeto que, com os meus atos insanos, desvirtuei em existência passada? Terei conseguido quitar pelo menos uma parte das minhas dívidas morais? Ou as terei agravado? Terei contraído novas despesas para quitá-las em uma existência, talvez em condições menos favoráveis que a atual? Voltarei como filho pródigo ou como um náufrago que tudo perdeu? Outra questão importante: como terei ou como estou utilizando o tempo que disponho
para o meu progresso espiritual? Quantas horas por dia eu dedico verdadeiramente a empenhar as minhas forças para me tornar uma pessoa melhor? Ou estarei apenas deixando-me levar no sono da inconsciência de uma existência puramente material? Teremos verdadeiramente aproveitado a oportunidade dessa existência? Muitas vezes só nos preocupamos com essas questões quando percebemos que as nossas forças físicas começam a se esgotar e a morte começa a ser uma possibilidade cada vez mais palpável. E aí nos preocupamos em nos tornarmos melhores, em etc. Mas e o tempo que desperdiçamos até então? Será que ainda conseguiremos fazer algo de útil para a nossa existência? Ou continuaremos a desperdiçar as oportunidades? Então, essa é a questão do convite de Jesus, para nos buscarmos em um lugar à parte, em um lugar deserto, para repousar um pouco. Agora, esse lugar não é um lugar físico, como muitas pessoas procuram, às vezes, fazer uma visita ao mosteiro, ou fazer um sabá, retirar-se um pouco da sociedade. Não, o que Jesus está propondo é que nós busquemos o templo secreto da nossa alma, que busquemos encontrar ali Jesus, que está a esperar por nós, para nos revigorar, para nos inspirar a seguirmos adiante. Podemos e devemos fazer isso todos os dias, nos deslocar um pouco dessa correria, dessa ansiedade sem fim que se resume à vida moderna, e buscarmos mergulhar dentro de nós, buscando encontrar nesse mergulho Jesus, para nos inspirar, para nos motivar, para restaurar as nossas forças e as nossas energias. Nesse sentido, eu trouxe um textozinho do livro de Emmanuel, intitulado Caminho, Verdade e Vida, onde ele tem o capítulo de número 168, que é na meditação. Então, eu vou pedir novamente licença para ler, e ele será a nossa reflexão, a resumir, a sintetizar tudo que comentamos até o momento. Então, diz o seguinte: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diferentes. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade da água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores, e vamos atualizar o texto, as redes sociais. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares, sem cansaço, a montanha de luz. Então, saibamos buscar o nosso Mestre querido dentro de nós mesmos. Fujamos um pouco das preocupações e dos murmurinhos da vida mundana, para sempre estarmos recordando a nós mesmos quem nós somos
e qual é o nosso propósito nessa existência. Não somos mais um número nas estatísticas do governo ou da empresa em que trabalhamos, mas somos filhos de Deus, herdeiros da perfeição e da felicidade. Mas compete a cada um de nós lutar pelo tesouro que nos é destinado desde a nossa criação. E para nos apoiar, nos conduzir e nos inspirar, Jesus é o companheiro de todas as horas e de todas as aflições. Que saibamos buscá-lo em nossos corações, à parte, nesse lugar deserto, para que nunca falte ao nosso espírito o pão da vida eterna, da luz e do amor. Que Jesus esteja conosco e que o seu amor, a sua luz, esteja a nos inspirar em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.